Notaram que a liturgia de hoje é a ascensão de Jesus Cristo. Olha para o alto, olha ao redor. Celebremos a glória do Cristo ressurreto, olhai para o alto. Celebremos o futuro que aguardamos em Cristo Jesus, olhai para o alto. Celebremos Cristo em uma vida que honre, olhai ao Redentor. A mensagem não tem nada a ver com isso. Vai haver hoje uma síncope. Ixi, os músicos sabem o que é isso, né? Quando a música vai indo, não é isso, Marcos? Para de repente. Nós temos ouvido com alegria mensagens maravilhosas, hein, Maurício, na oração sacerdotal. Capítulo 17 do Evangelho de João tem sido mensagens arrebatadoras e maravilhosas, doutrinárias. Mas hoje a mensagem não está dentro desse tema. Nós estamos, por causa do mês do lar, a propósito do mês de maio, o mês do lar, nós vamos trazer uma palavra para a família. A família é a coisa mais importante, a organização, a primeira organização no mundo, instituída por Deus. Antes de haver igreja, houve a família. Antes de haver qualquer outra sociedade organizada no mundo, houve a família. E todas as organizações, toda a sociedade do mundo estão fundamentadas na família. E mais do que nunca a família tem sido provada, tem sido perseguida. O inimigo comum nosso, Satanás, ele quer atingir as sociedades maiores, a sociedade, a igreja principalmente, e ele começa trabalhando nos lares. Se ele conseguiu atrapalhar a relação dos lares, ele consegue parar a igreja. E assim como qualquer outra organização. E às vezes nós nos esquecemos de colocarmos a nossa família em oração de Deus. Todos nós somos vulneráveis à ação do inimigo. O tema de hoje pode ser um pouco estranho, o parapeito de um lar cristão. Pode estranhar, mas na verdade essa palavra está na Bíblia. Quando lemos os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, esses livros são chamados livros da lei. E existem mais de 5.000 leis nesses 5 livros da Bíblia. E Deus resumiu as quase 5.000 leis desses 5 livros do Pentateuco. Deus resumiu no Decálogo, 10 mandamentos. Lá no Novo Testamento, Jesus reduziu essas 5.000 leis, esses 10 mandamentos, em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está resumida toda a lei e os profetas, diz Jesus Cristo. O texto de Deuteronômio 22 está aqui apenas no versículo 8, no boletim da igreja, na liturgia. Mas o capítulo, os versículos de número 5 até o versículo 12, fala de diversas leis. Aqui tem leis sobre a mulher não usa a roupa do homem, nem o homem usa a roupa da mulher. Olha que Deus pensava em coisas assim. E pensa ainda, né? Fala, se você encontrar um ninho de passarinho, saiu até na pergunta aqui na última estudo bíblico, ou gincana que a escola de está fazendo, domingo atrasado. Se encontrar um ninho de passarinho com ovos ou com filhotinho, a Bíblia ensina como você fazer isto, por leis.
A Bíblia aqui nos textos fala também que não deve semear, semear na vinha 2 tipos de semente ao mesmo tempo. Você não pode plantar arroz e feijão juntos, por exemplo. Falou de não lavrarás conjunta de boi e jumento juntos. Por que Deus está preocupado com isso? Não se vestirá de estofos de lã e linho juntamente. Farás bordas nos 4 cantos do manto com que te cobriste. E depois, no versículo 8, há uma outra lei. Nós saltamos e pulamos, que fala exatamente, temos aqui uma lei contra a negligência criminal ou criminosa. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Preocupação de Deus com a nossa segurança física. As casas israelitas tinham tetos planos, chamado terraço. Uma laje sem telhado em cima. E é um lugar muito especial para a família, porque é onde a família se reunia para gozar a brisa da tarde quente de verão, onde a família se reunia após o trabalho do dia, a família reunia-se para conversar, para trocar ideias, para realizar seus atos devocionais, para ensinar e aconselhar os filhos. É lugar onde recebia os hóspedes. Era lugar no frio que se aquecia a uma lareira que ali se fazia. Mas era um lugar muito perigoso. Alguém podia se descuidar e cair, porque não havia proteção nas laterais. Aí Deus disse: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair de lá. Parapeito era uma barreira ou um muro erguido na parte mais alta de uma construção, para evitar que pessoas pisassem falso e caíssem. Daí essa semana eu vi uma reportagem de um menino que está no hospital, teve que amputar a perna, porque caiu de um terraço empinando pipa. E a gente vê isso o ano inteiro acontecendo, esse tipo de acidente em casas, nos bairros de São Paulo, das cidades, pessoas caindo dos terraços das casas, morrendo, ou sendo acidentadas violentamente, vão parar até no hospital. E com o propósito de impedir acidentes ou morte devido à queda, um parapeito ou um muro foi requerido por meio de uma lei. É Deus preocupando-se com a segurança física da família. E meus amados irmãos, isso tem a sua aplicação à família hoje, no nível espiritual, que nós ousamos chamar aqui de parapeito de um lar cristão. Isto é, a proteção ou segurança de uma família crente. Quais são esses elementos que podem fazer com que a sua família esteja segura e não caia? No sentido espiritual. Não abandone as coisas de Deus. Não tome atitudes que não são cristãs.
lares que venham colocar sangue na sua vivência. Quais são os elementos que contribuirão para isto? Talvez existam muitos. Eu queria citar apenas 3 essa noite. E o primeiro parapeito para proteger uma família, para que ela seja segura, protegida, é o ensino com exemplo. Ensino com exemplo. Quando os pais ensinam os filhos, quando os pais educam os filhos, o exemplo deve acompanhar o ensino. Eu até acho que é muito fácil os pais ensinarem. De uma maneira ou de outra, certa ou errada, os pais, na maioria, sentem obrigação de ensinar os filhos alguma coisa, às vezes de maneira errada, ao seu jeito. Quase todos os pais fazem isto. Mas, meus irmãos, é preciso exemplificar o ensino com a vivência de cada dia. E muitos pais não fazem isto. Ensinam, mas não dão exemplo. E o ensino sem exemplo, do contrário, nenhum valor terá. O ensino sem exemplo é falso, é mentiroso, é negativo. A palavra deve estar unida à ação quando nós ensinamos, quando nós pregamos. Se o pregador traz a palavra, prega, e não vive o que prega, é mentira. É um parlador. Só isto e mais nada. Sua palavra não tem sentido. Quando ensinamos, temos que colocar exemplo. Jesus foi exemplo disso, unindo a palavra à ação. Jesus sempre uniu a sua palavra à ação. É verdade que o exemplo, meu amado irmão, pai, o exemplo fala mais alto do que as nossas palavras. E todos nós sabemos que as crianças vivem a imitar os pais. Principalmente nos primeiros anos da sua vida. Tanto os bons como os maus exemplos. As crianças vivem a imitar os pais nos primeiros anos das suas vidas, principalmente nos bons e nos maus exemplos. E geralmente os pais são para a criança os seus primeiros heróis. A mãe, a primeira heroína. Eu quero ser como o papai. A menina diz, eu quero ser como a mamãe, nos primeiros anos. E depois cresceu um pouquinho, começa a ver como é que o pai está agindo, como a mãe está agindo. Eu não quero ser como o papai. Eu não quero ser como a mamãe. Já ouvi tanto disso na minha vida. Antes eu quero ser como o papai, como a mamãe. São meus heróis, minhas heroínas. Mas com o tempo começa a ver que há contradição entre o que o pai ensina e a mãe ensina e a vivência deles, ou então atitudes às vezes desagradáveis. Eu não quero ser como o papai. Eu não quero ser como a mamãe. Há muitos pais querendo encaminhar seus filhos no bom caminho, mas eles mesmos não são exemplo. Fazendo aquilo que não querem que os filhos façam. Indo a lugares onde não gostaria que os filhos fossem. E, meu amado irmão, para que o ensino tenha valor no lar, é preciso ser vivido no dia a dia. Religião é vida. É prática de cristianismo. E quem não é bom crente em casa, não é crente em lugar nenhum. Muitas vezes nós temos uma máscara para a igreja, outra máscara para casa. E quase sempre no meio do povo, as pessoas,
nós queremos ser o que é aquilo que nós, na verdade, não somos. E em casa, nós tiramos a máscara e somos originais. Quantos fazem isto? E quem não é bom cristão em casa, um bom chefe de família, um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom filho, não adianta representá-lo aqui na igreja, porque é falso. Com demasiada frequência, os filhos veem discrepância entre o que os pais ensinam, o que recebem dos pais e a vida dos pais. E esse ato contraditório desmerece a religião, invalida o ensino, porque o exemplo é uma proteção para que nossos filhos não se percam. Repito, o exemplo é uma proteção ou um parapeito para que nossos filhos não se percam e para que nós, os pais, não sejamos culpados de sangue se alguém, de algum modo, cair. É verdade que há pais que estão na igreja, são pais fiéis, que educaram seus filhos, criaram seus filhos direitinho, no evangelho, com exemplo dado também, e os filhos não estão aqui. Porque salvação não é hereditária. Não é que o papai é um bom crente, o filho tem que ser crente, porque o pai é pastor, o filho tem que ser crente. Não, salvação não é hereditária. Não passa de pai para filho. Eu conheço muitos bons pais cristãos verdadeiros, cristãos com C maiúsculo, cujos filhos não servem ao Senhor, estão longe, vivendo até mesmo em atitudes erradas no mundo e sendo elementos perniciosos no mundo. E o pai não tem nenhuma culpa disto. Foi ensinado. Mas há muitos pais que os filhos estão fora da igreja, estão vivendo vidas desregradas lá fora, vidas que não condizem com o evangelho lá fora, e os pais são culpados. Porque, na verdade, eles mesmos nunca foram assíduos aos trabalhos da igreja. Eles mesmos nunca levaram a sério as coisas de Deus. E os filhos viram isto, aprenderam com isto. Ensino e exemplo é um parapeito para proteger a sua casa, o seu lar. Outro parapeito no lar cristão é o ensino da palavra de Deus por meio do culto familiar. Ah, como esse culto familiar está faltando em muitos lares. O ensino da palavra de Deus, como é importante o culto doméstico. A palavra lar vem da palavra lareira, onde as famílias antigas se reuniam ao pé do fogo para ler a Bíblia, aconselhar os filhos, repartir experiências e vivência familiar. A palavra lar veio da palavra lareira. A vida moderna, lamentavelmente, arrancou dos lares essa prática salutar, o culto doméstico. Alguns anos atrás, a mãe estava sempre em casa. Nossas mães ficavam em casa, cozinhando, lavando, em casa. Hoje, a necessidade do mundo, a carência que o mundo jogou sobre a sociedade, a necessidade de vidas melhores, de participação da mulher na vida da família, do cuidado da família, ganhar dinheiro, lançou as mulheres para o trabalho, sai de manhã, volta à noite, enfrentando conduções cheias, metrôs, enfrentando patrões, enfrentando toda sorte de vicissitudes que um lar enfrenta, uma pessoa enfrenta, um lar enfrenta, um pai, uma mãe. E com isto foi roubado do centro da família essa prática salutar, a família reunir para orar.
E, meus irmãos, os lares que não praticam estão expondo seus filhos a grandes perigos. Porque se os pais não ensinam, o mundo vai ensinar. E os princípios cristãos vão embora. Os princípios que o mundo passa para os seus filhos, para os filhos dos pais que não ensinam seus filhos, é terrível. E os resultados são também terríveis. Os lares que não praticam estão expondo seus filhos a grandes perigos. Porque se os pais não educam, o mundo vai educar. E, meus amados irmãos, ensinar os filhos é uma ordem de Deus. É ensino. O salmista, no Salmo 78:5 diz, 78:5 diz: Deus estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos pais que os transmitissem a seus filhos. Deuteronômio 4:9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que teus olhos têm visto, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, os netos. E o famoso texto de Deuteronômio capítulo 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ensina os teus filhos as experiências que você viveu no passado. Quando lemos os primeiros capítulos do livro de Juízes, ficamos admirados de uma coisa muito importante. A Bíblia diz que aqui a geração do tempo de Moisés, de Josué, morreu. E diz o texto, e a geração seguinte não conhecia mais o Senhor. Uma geração depois, não sabiam mais que Deus tinha trazido o povo do Egito por 40 anos, que tinha passado enxuto o Mar Vermelho, que havia passado o Rio Jordão, que havia enfrentado inimigos, que tinha destruído cidades para chegar à Terra Prometida. Não sabiam disto. Não sabiam porque os pais não falaram, não ensinaram. Então diz a Bíblia, ensina os teus filhos, ordena os teus filhos aquilo que você aprendeu. É fácil? Não. O culto familiar, a vida devocional, cria um ambiente desejável na família de aceitação uns dos outros. Não é raro a gente saber que há lares em desentendimento. Há lares que dizem cristãos que estão em pé de guerra. Pai com filho, filho com os pais, irmãos entre si, é um pé de guerra. E o culto familiar traz este sentimento da presença de Deus no lar, une a família, dá o sabor da presença de Deus como chefe da casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O culto familiar faz o lar da existência a extensão da igreja. Faz do lar a extensão da igreja. Ali há culto. Ali há pregação do evangelho. Ali há oração. Ali há cântico de louvor. E às vezes a ideia que nós transferimos para a igreja isto, pensamos que só na igreja que há culto, só na igreja que se lê a Bíblia, só na igreja que se prega o evangelho, só na igreja que se canta, e com isto vai comprometendo, vai pesando para a igreja responsabilidade que não pertence a ela.
e esvazie os lares das suas responsabilidades. Muita gente acha que a igreja tem que educar seus filhos. Os lares crentes têm que dar à igreja filhos crentes. É a tarefa do lar, que ninguém substitui, que hoje é terceirizado, infelizmente, os ensinos em casa das famílias, lamentavelmente. Ensina-nos o culto familiar, ensina-nos a dependência de Deus. No culto familiar é a ocasião em que os problemas são levados a Deus em oração. Os filhos, desde cedo, aprendem que é a Deus que deve levar os nossos problemas. E isso auxilia a criança em sua confiança e no seu relacionamento com Deus. O culto familiar, a família reunida junto à palavra de Deus, dá ideia para a criança que o lar é uma continuação da igreja e que a igreja é uma extensão do lar. Não se pode viver um tipo de vida em casa e outro na igreja. Quantos pais vão à igreja, levam seus filhos, cumprindo o seu dever, mas depois chegam em casa, quando a família é reunida, falam mal da igreja, meu filho. Fala mal da igreja perto do filho. Ele está brincando. A criança brinca e ouve ao mesmo tempo as coisas ao seu redor. Fala mal do pastor, fala mal do presbítero, fala mal do diácono, fala mal do irmão. A criança está ouvindo isto. Ela está ouvindo isto. E cria na cabeça da criança uma confusão tremenda. Meu pai me leva à igreja. Lá na igreja ninguém presta. Meu pai me leva à igreja e diz que eu tenho que ir à igreja. Lá são todos inimigos dele. Eu estava conversando um dia desse com um pastor e disse: você lembra, você sabe quando você é amado numa família? Ele disse: é meio difícil saber. Não é não. Se os filhos te tratam bem, é porque na família você é tratado bem. A família onde o pastor não é respeitado, a igreja não é respeitada, o filho chega aqui, vem à igreja, mas não tem nenhuma intimidade com você nem com a igreja. Te trata como a total indiferença. Eu tenho 51 anos de ministérios e vi isto. A gente sabe, o lar, onde a igreja é tratada com carinho, as pessoas da igreja são tratadas com carinho, que o pastor é amado por aquela família, porque os filhos tratam bem o pastor. E aqueles que nem vê o pastor passar, o presbítero, o diácono, estão sempre prontos a falar mal deles. Isso é muito sério. Mas é verdade. Essa criança vai ficar na igreja? Não. Paulo, o apóstolo Paulo, em suas cartas, quando ele saudava as pessoas em suas cartas, ele fazia referência à igreja que estava em suas casas. Saúdo fulano ou fulana e a igreja que está em sua casa. Será que a igreja está em nossas casas? Qual é a relevância que damos à igreja em nossa casa? Há lares de crentes, quando nós visitamos, percebemos que a igreja está ali presente. A igreja é importante para aquela família. Há adoração a Deus naquela casa, faz-se oração ali, a Bíblia é lida, está presente. Quando se chega na casa, na mesa da entrada, ali está uma Bíblia colocada. Quadros que traduzem isso, um sentimento cristão para essas famílias. Percebe-se pelas crianças, pelas atitudes das pessoas, que ali vive uma família crente. Outros lares que visitamos,
As crianças ficam assustadas quando o pastor pega a Bíblia, vai ler, fazer oração, porque essas coisas não são feitas naquela casa. Não há nada em alguns lares crentes que lembre ali viva uma família crente. Não há nada numa casa, certas casas de crentes. Hoje eu não vejo mais isso, porque sou pastor emérito, jubilado, não tenho visitado mais ninguém. Mas quando visitava, né? Em certas mesas, em vez de estar lá a Bíblia aberta, era a carta de baralho, era o famoso barzinho de bebida alcoólica só para enfeitar. O outro, você chega, a Bíblia está aberta, ensina a Bíblia. A Bíblia, o livro de cântico, tudo lembra que ali tem uma família crente. E outras, você sabe que você conhece a família, mas não tem nada ali que lembre as coisas de Deus. Meus amados irmãos, há lições dos cultos domésticos onde fomos criados que jamais serão esquecidos. Eu me lembro dos cultos domésticos da minha família, lá no interior, lá na roça, na fazenda, todo dia. Levantar de manhã e ouvir meu pai lendo a Bíblia em voz alta, lá no alpendre da casa. Aquilo para a gente era terrível. Meu pai me acordou lendo a Bíblia, por amor de Deus. Ninguém saía para o trabalho sem o culto doméstico. À noite ninguém dormia sem fazer o culto doméstico. Quem estava cochilando, morrendo de cansado e não podia dormir, né? Vinha beliscando. Acordado? Você pensa que isso foi mal naquele tempo? Foi duro aguentar isso. Mas há lições daqueles cultos domésticos há 70 e tantos anos atrás que eu nunca me esqueci. E que pautou a minha vida como cristão, como homem de Deus. O culto doméstico deve ser planejado, note bem aqui, no nível de entendimento da criança menor da casa. Repito, o culto doméstico deve ser planejado no entendimento da menor criança da casa, que já possa entender, não do bebezinho que não vai entender nada. Não vai achar o pai lá todo arrogante, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Vai orar assim. Não é criança orar: Senhor, eu não gosto dessa comida não, mas eu vou comer. Agradeço por ela. É sincero. Então nós notamos que a verdade traz isso para nós. O culto doméstico deve ser planejado, repito, à altura do entendimento da criança menor, que já tem capacidade de entender. Os pais devem orar no culto familiar, mas também pedir um filho que ore. E quando o pai ou a mãe orar, ore e cite o nome de todas as pessoas da família. Cada pessoa da família cite por nome o nome da pessoa. A criança deve ouvir que seu nome foi lembrado pelo pai ou pela mãe em oração a Deus. Isso lhe dará segurança, sentimento de participação, sentimento de importância. Mas o culto doméstico não é só para criança, não. Para os adultos também. É o culto familiar que nos dá o sentimento de reverência às coisas de Deus. A gente não vê nessa igreja de Formosa, graças a Deus. Mas já vimos muito isso no passado. Crianças que não se portavam no culto, que ficavam andando. Nós temos o culto das crianças também, não sei se assim ficariam tão quietinho como está aqui, mas de repente algum filho vai notar que na casa dele não existe culto, não vai se comportar no culto. E o culto doméstico é uma maneira dos pais ensinar aos filhos reverência para com a palavra de Deus e respeito às coisas de Deus que tem faltado em muitas casas. Caros irmãos pais, construa essa proteção no seu lar, para que você não seja culpado do sangue de alguém se de algum modo cair. A desculpa mais
comum é, não tenho tempo para fazer culto doméstico na minha casa. Mas tenho tempo para ver sua televisão. Tem tempo para assistir sua novela. Tem tempo para ver o seu jornal. Tem muito tempo. Não tenho tempo. Meu caro irmão, acenda a luz da palavra de Deus dentro da sua casa. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Põe a luz da palavra de Deus dentro da sua casa. A Bíblia não é livro de enfeite. Eu visitava a casa, no tempo que eu visitava, encontrava lá irmãos que não estavam vindo à igreja, eu chegava lá, fulano, você não tem vindo à igreja? Ah, não tem, mas minha Bíblia está aberta no Salmo 91. Minha Bíblia está aberta no Salmo 23. Empoeirada, quiser pegar, soprar, que eu fazia de propósito, eu não levava a Bíblia para ler nas casas. Por favor, traga a sua Bíblia. Aí, vinha soprando a Bíblia de poeirada. Está aberto o Salmo 91. Amuleto. A Bíblia é amuleto. Tendo a Bíblia em casa, o diabo não chega. Tendo a Bíblia em casa, tudo corra bem. Há dinheiro. Há paz na família. Não. A Bíblia fechada é um livro qualquer. Não tem valor nenhum. É um livro para ser colocado em prática no dia a dia. Coloque a luz da palavra de Deus dentro da sua casa. Lâmpada meus pés é a tua palavra e luz o meu caminho. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, uma coisa interessante. Jesus contou 3 parábolas sobre algo perdido. O filho pródigo, a ovelha perdida e a dracma perdida. O filho, a ovelha e uma dracma. Dracma o que é? Uma moeda. Cada um foi achado. A sua maneira foi achado. Nenhum ficou perdido. Estava perdido, não ficou, foi achado. Mas a questão da dracma é uma coisa interessante. Não sei quanto tempo é que a mulher estava lamentando que perdeu sua dracma perdida. A sua dracma, a sua moeda. Mas alguém disse, você já acendeu a luz da sua casa? Ah, não. Você já varreu sua casa? Não. Então a mulher acendeu a luz, varreu a casa. E quem estava lá? A moedinha perdida. A moeda perdida na escuridão da casa, na sujeira da casa. Acendeu a luz, varreu a casa, lá estava a moeda, perdida não sei quanto tempo. É como aquela ideia que todos já sabem, a mulher perdeu os óculos dentro da Bíblia. O pastor chegou, por favor, eu quero... Pega sua Bíblia para eu ler. E quando pegou, tem um óculos. Quantos meses eu perdi esse óculos? Há lares assim, onde não há luz da palavra de Deus. Onde a sujeira impede e faz perder coisas de casa. Não há luz. A casa está sem luz e cheia de sujeira, coisas pornográficas, coisas imorais. Em vez da Bíblia, revistas pornográficas, filmes pornográficos, sujeira. E a moeda está perdida no meio disso. Filhos se perdendo no meio desse ambiente desastroso. Finalmente, meus irmãos, um outro parapeito do lar cristão. Disciplina. Muita gente tem horror a essa palavra, disciplina. Como se fosse uma palavra feia, como se não tivesse na Bíblia essa palavra. Falou em disciplina, não é comigo. Eu acho que é errado. O Congresso brasileiro criou até uma lei que não pode dar palmada nos filhos. Qual o objetivo? Crescem revoltados. As pessoas aqui não sei se é a minha idade, não, um pouco menos, não apanharam não, né, em casa. Como apanhamos em casa? E eu não suportava minha mãe, morreu há muito tempo, que foi tarde. Não, senhor, eu amei aquela senhora. E ela batia sem dó.
Imagina se eu fizesse as coisas que hoje as crianças fazem com os pais. Porque eu estava até, quem sabe até elogiando dela, já apanhava. Eu cresci com raiva dela? Coisa nenhuma. Eu amei aquela mulher e sinto falta das orações dela até hoje na minha vida. Ela morreu já há 40 anos atrás. Disciplina. Quantos pais vão prestar contas a Deus por ter falhado na disciplina dos seus filhos? Os pais são mordomo dos filhos. Os filhos são a herança do Senhor. Lembra a história do sacerdote Eli? Quando faltou o parapeito da disciplina na casa do sacerdote Eli, diz a Bíblia que seus filhos morreram, tornaram-se rebeldes, execráveis, filhos de Belial, filhos do diabo. Era um sacerdote, cuidava do templo, mas ele descuidou da coisa importante de disciplinar os seus filhos na lei que ele seguia. E seus filhos caíram, rebeldes, se tornaram rebeldes, execráveis, filhos de Belial. Os delinquentes são formados dentro dos lares. E Salomão diz uma coisa muito interessante. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a disciplina livrará dela. Se uma criança nascer hoje e não receber nenhuma orientação para a vida, ela vai ser marginal. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a disciplina a colocar no caminho certo. Quando fala em disciplina, não está falando de bater os filhos como fosse caixa de pancadas. Quando fala em vara na Bíblia, não está pensando naquela vara de marmelo, ou aquela varinha que você usou batendo seu filho. Minha mãe não usava vara, usava o cabresto pegar cavalo para bater na gente. Com elástico, aquela correia fininha. Como doía aquilo. Quando a Bíblia fala em vara, está falando em disciplina. A vara por se aconselhar. Seu filho é aquele que aceita conselho? Resolve o conselho? Muito bem, aconselha. Eu tenho 3 filhos, 2 filhas e 1 filho. Tem filha, não vou decifrar quem é que não é, mas tem filho que você aconselhava, chamava atenção, chorava. Outro nem apanhando resolveu. Então são diferentes. Disciplina, vara, aconselhamento, castigo, de alguma maneira. Quanto faltou isso na casa do sacerdote Eli, os filhos pereceram. Os pais estão colocados no lugar de Deus na vida dos filhos. Veja que Deus disse a Abraão: porque eu o escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa depois deles, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus colocou Abraão como pai em lugar dele, como Deus. Os pais são colocados no lugar de Deus na vida dos filhos. Os pais que deixem de disciplinar os seus filhos vão se arrepender mais tarde. Os próprios filhos que não receberam orientação vão cobrar dele porque não fez isto. E vão ter amarguras sem fim. Deus disciplina a quem Ele ama. E a Bíblia fala sobre isto. Não retire da criança a disciplina, assim ela te dará descanso. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama, cedo o corrige. Ensina a criança no caminho que deve andar. Mais tarde não desvia dele.
Eu vi muitas pessoas dizendo também, e até eu disse algumas vezes, ensina a criança o caminho, não é o caminho. Eu posso ensinar a pessoa a fazer alguma coisa que eu não estou fazendo. Ensina a criança no caminho, significa que você está indo junto. Ensina a criança no caminho que você está seguindo, e mais tarde ele não se desviará dele. Meus irmãos, eis aí uma família bem protegida. O ensino da palavra de Deus, o ensino e exemplo, o culto, a palavra de Deus pregada em casa, a disciplina, e onde houver essa segurança, dificilmente alguém cairá, e não haverá ninguém culpado pelo sangue de ninguém. E a consciência tranquila por parte dos pais por haverem cumprido a sua missão conforme Deus ordenou. Criem seus filhos na disciplina e na correção do Senhor, e isso lhe dará descanso. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda os seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante o dia da tua vida, veja os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Você pode não ver paz sobre Israel, mas você pode ver os filhos dos seus filhos. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Eu sempre digo que a minha família não é perfeita, como a sua também não é, como não existe uma família perfeita no mundo. E a Bíblia não citou nenhum exemplo de família perfeita, nem a família de Jesus. Os seus irmãos não criam nele? A família o considerava como louco muitas vezes? Nem a família de Jesus. Mas embora minha família não seja perfeita, é a minha família. Eu sou responsável por ela. E é a melhor família do mundo. A sua família não é perfeita, mas deve ser para você a melhor família do mundo. Amém.